Olá, tudo bem? Meu nome é Isaac. Eu e minha mãe temos um ateliê de fantasias e de roupinhas infantis. A gente fabrica fantasias para mêsversário, para aniversário, para ensaio fotográfico, fantasias para criança brincar mesmo, igual aquelas crianças que gostam de vestir macacão, de heróis, Super-Homem, Mulher Maravilha, o Thor, o Hulk, o Flash. Então o nosso ateliê ele é focado em trabalhar com fantasias e roupinhas infantis. E eu vou começar uma sequência de aulas que vai mostrar para você a costura desde o básico até alcançar esse nível que nós temos hoje no nosso ateliê. Eu espero que você goste dessa sequência de vídeos, eu espero que ele consiga ajudar você, eu espero que ele de certa forma consiga transformar a sua vida. Então, nessa aula de hoje, eu vou começar apresentando o básico que você, como costureiro, como costureira, precisa para iniciar no mundo da costura. Então, vamos lá. Vamos começar aqui pelas tesouras. As tesouras é muito básico. Tesoura menorzinha, cortar a linha, tirar a linha de roupa, aquele restante, aquele acabamentozinho, aquele cortezinho de linha aqui, coisas pequenas, você utiliza a tesoura pequena. Não precisa ser uma tesoura cara, eu uso essa tesoura aqui, eu vou colocar a foto dela aí para você ver. Ela custa R$2, ela dura muito tempo mesmo, dura 1 ano, 2 anos uma tesoura dessa, e quando ela estraga eu compro outra. Eu não gosto de comprar uma tesoura cara dessa, porque se ela cair no chão e empenar a ponta, ela perde o corte da pontinha. E se ela perder o corte da pontinha, é outra tesoura. Aí eu compro sempre uma tesoura baratinha mesmo. Custa R$2 e vale muito a pena. Outra tesoura é essa maior. Nós temos essa média, mas eu falo dela depois. Essa maior aqui é utilizada para cortar tecido. Você faz o molde, coloca o molde em cima do tecido e aí você vai cortar o tecido, a malha, o material que você for cortar, você vai utilizar essa tesoura maior. Eu uso uma tesoura tradicional da Mundial, dá para trabalhar tranquilamente. O detalhe, essa tesoura é interessante você usar ela apenas para o tecido, apenas para cortar desta forma, reto, em cima da mesa de corte, para manter o corte dela por mais tempo possível. Se ela cegar, você pode mandar amolar, só que quando você manda amolar uma tesoura dessa, nunca fica perfeito o corte igual quando é original. Então você evita o máximo possível estragar o corte dela. Então utiliza o corte dela apenas para os tecidos. Então, a próxima tesoura é essa aqui. Eu gostaria de falar dela por último pelo seguinte. Essa tesoura é uma tesoura que já está com a gente há bastante tempo. A gente tem tesouras deste mesmo tamanho. Essa tesoura é da Mundial. E nós temos tesouras também preta, desse mesmo tamanho, da Mundial. Tem uma azul claro, que é mais ou menos nesse tom aqui. E tem uma azul um pouco escuro. São os níveis da tesoura da Mundial. Eu vou pegar ali para mostrar para vocês. Então vamos lá. Voltando, eu fui ali buscar as tesouras. Nós temos esses 3 modelos de tesoura, todos são da Mundial e esse 4º modelo. Gente, para começo de conversa, essa tesoura aqui me serve muito bem, muito boa, dá para trabalhar tranquilamente. Essa também, R$2, serve muito bem, estragou, vou lá, compro outra, não tem problema. Essas pequenas aqui, essa daqui é a mesma marca, não compro dela nunca mais, perde o corte na primeira semana de trabalho. Para cortar papel, tudo bem, mas apesar do intuito dessas tesouras ser linha, papel, tecido, a gente acaba utilizando para outras coisas também. Então o que acontece? Para cortar papel, tudo bem, vou só cortar papel, posso utilizar essa tesoura aqui. Essa daqui é boa, muito boa também, só que perde o corte também ao decorrer do tempo. Essa aqui também, todas a mesma marca, perde o corte também ao decorrer do tempo. O que eu quero dizer é que se você achar esse modelo aqui, é a Mundial Software, o nome dela, Software, Mundial Soft. Compre dela, ela é uns R$50 uma tesoura dessa, mas ela não perde o corte de forma alguma. Aí eu uso ela para artesanato, para cortar feltro, melo ela de cola. Tudo que eu faço aqui, que eu quero cortar com a tesoura, até metal eu corto com ela. Tem uns moldes que a gente faz, umas latinhas para cortar umas flores. E eu corto com ela, ela não perde o corte. Então por isso que eu estou dando ênfase nessa tesoura. Se você tiver condição de investir nela,
investe nessa tesoura que vale muito a pena, você não vai se arrepender. Essas outras que eu mostrei, elas acabam perdendo o corte e atrapalham a gente ao decorrer do trabalho. Linhas, acabamentos, tirar excesso de costura que sobra, cortar papel durante a modelagem e cortar tecido. Um detalhe interessante é que para evitar de cegar essa tesoura, cortar sempre com ela em pé. Nunca cortar fazendo esse movimento com ela, porque evita de cegá-la. Vamos lá. Fita. A fita métrica, eu gosto de trabalhar com a fita métrica que seja a mesma numeração dos dois lados. Por exemplo, aqui nós temos a numeração em centímetros e essa numeração do outro lado também está em centímetros. Mas o que eu quero dizer é que o 1 começa aqui e vai descendo até 150 centímetros, que é 1,5 m. E desse lado a mesma coisa, começa com 1 aqui e vai 150 centímetros, que é 1,5 m. O que acontece? Tem algumas outras fitas igual essa. Isso aqui acaba tirando até a pessoa um pouco do sério às vezes, principalmente quando vai tirar a medida de criança. Por exemplo, eu vou lá tirar a medida de uma criança e aí eu dou a volta na criança e a fita dobra. E eu acabo não sabendo se eu estou medindo de 1 até a medida da criança ou se ela rodasse a medida inverteu. Eu acho que deu para vocês entenderem. Tem uma forma muito simples de saber. Se eu estou usando o lado branco, então eu tenho que pegar a medida do lado branco. Se eu estou utilizando o lado que é colorido, então eu tenho que pegar a medida pelo lado colorido. Mas isso aqui acaba acontecendo de você pegar uma medida errada. Por exemplo, se eu tem um local dela aqui que dá mais ou menos a mesma medida. Aqui, por exemplo, no 75, de um lado é 75, do outro é 76. E aí se eu vier mais um pouquinho, 70, 80. Se eu pego uma cintura muito parecida e ela bate aqui, eu acabo marcando 81 em vez de marcar 70. Isso aqui pode causar uma confusão e não é legal. Por isso, eu gosto sempre de utilizar uma fita que tem a mesma numeração dos dois lados. Vamos agora falar da marcação do tecido. Nós temos o giz, tem o giz branco, tem o giz amarelo, tem o giz azul, são de várias cores. E o mais tradicional é o giz nesse formato aqui. Tem que ter cuidado, deixar cair ele espedaça todinho. É quase impossível a costureira não deixar ele cair. A gente está aqui trabalhando na máquina que a mão vem e ele cai, né? Só que a gente tenta conservar a integridade dele o máximo possível. O giz é interessante porque é baratinho, é muito tradicional. Só que tem uma diferença entre o giz e outros marcadores. Tem o giz que é um lápis, que é mais técnico, você consegue marcar de uma forma mais precisa. Aí vamos supor, deixa eu mostrar aqui para você, o giz ele tem uma marcação que é um pouco grossa, né? Tá aqui, o giz ele tem uma marcação um pouco grossa. E dependendo do que você está fazendo e da marca do giz que você está utilizando, quando você vai passar ele puxa o tecido e você tem que ficar aqui colocando força para ver se sai e você consegue marcar. E às vezes vai 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Se você puder utilizar o giz em lápis, não é esse aqui, gente, isso aqui é um lápis normal, mas tem um giz que é em lápis, se você puder utilizar o giz em lápis, muito bom. Só que tem a opção também, que é um que eu utilizo muito, que é a caneta. Essa caneta, ela, mesmo de outras marcas, tem esse foguinho aqui. Essa é uma das marcas mais baratas que tem de caneta, desse modelo, acho que foi R$10, KWK. Mas já dá para utilizar bastante. Essa é uma caneta que a tinta dela acima de 60 graus ela se torna incolor. E isso é interessante porque você está fazendo uma roupinha, você fez uma marcação ali, vem com ferro ali, triscou, a tinta desaparece. A vantagem dessa caneta é que a marcação dela é muito precisa, não tem como você errar. Ou a diferença da qualidade de marcação da caneta para o giz, tá bom? Claro que você não vai sair marcando tudo com essa caneta, porque ela também não é baratinha. Mas coisas mais precisas, uma casinha de botão, um local onde você vai pregar um botão, um detalhe do Angola que tem que ser bem precisozinho para não errar, é interessante você utilizar a caneta. Vamos agora para outra questão que é muito importante. Todo mundo que trabalha com costura, uma hora ou outra, vai ter que desmanchar ponto. O que acontece? Para você desmanchar ponto, você pode utilizar... Cadê o tic-taczinho? Nós temos aqui o tic-tac, você pode usar ele para desmanchar a costura, muito bom, porque ele já pega ali, já vai cortando, você vai conseguindo tirar, tá? E a pontinha dele muito fininha. E nós temos o abridor,
de casa. O abridor de casa procura sempre um de uma marca boa, que seja bem amoladinho, que também na hora de desmanchar a costura ele vai te ajudar. Tem uns que são mais fininhos que esse e tem uns que são maiores. Esse aqui é o médio, tá bom? Então, para desmanchar a linha, esses dois. Costureira, costureiro, todo mundo vai ter que usar, vai ter que desmanchar a costura, vai ter que tirar, vai ter que refazer de novo, isso é normal. É uma coisa que você vai ter que conviver com isso, vai ter que fazer várias vezes. E você ter uma boa ferramenta no momento em que você for desmanchar a costura é muito bom. Vamos agora para a linha. Quero mostrar os tipos de linha. Vamos lá. Nós temos a linha, você chega lá no local, você vai comprar no armarinho. Eu quero uma linha de costura reta, tradicional, 100% poliéster, que a gente usa para costurar. Essa linha ela não tem elasticidade nenhuma, se você puxar um pouquinho ela já quebra, que é uma característica que diferencia ela do fio. O fio ele é muito utilizado na overlock, tá? Ele tem uma certa elasticidade, ele não quebra assim tão fácil se eu puxar, tá bom? Detalhe, se você for utilizar o fio, puxar igual eu tô puxando aqui e ele se romper com facilidade, ele não presta mais, não use ele. Por quê? Porque se você coloca um fio de má qualidade na sua máquina, você vai acabar achando que ela está desregulada, porque ele vai ficar quebrando, vai ficar pulando ponto, vai ficar desfiando na máquina, mas é porque o fio está de baixa qualidade. Já aconteceu aqui no nosso ateliê, da gente gastar muito dinheiro tentando consertar um overlock, e vinha um técnico e aí ele mexia, na hora que ele virava as costas, a máquina não costurava. E a gente chamava outro e ninguém resolvia. Quando a gente foi ver, apenas a linha, o conjunto de linhas que nós estávamos utilizando estava velha. E aí o que a gente fez? Trocou as linhas, resolveu o problema. Então a linha da overlock ela tem que estar nova, ela tem que estar embalagem, esse tubo, esse cone que segura a linha, aqueles de papel nem pensar, tá? E se você está utilizando pouca linha de overlock, compra aquele tubinho menor, o que tem menos linha possível. Vou pegar uma aqui para mostrar para você. Pega lá, Bruno. Eu não vou pegar, eu vou pedir pro rapaz ali pregar. Então nós temos esse aqui, que é o fiozinho menor, que vem em menos quantidade. E para você que está trabalhando com pouca quantidade, compra dele, tá bom? Compra dele porque ele acaba mais rápido e aí acaba sendo mais econômico e é muito difícil ele ficar velho, tá? E não quer dizer que essa linha ela vai ficar velha assim de uma hora para outra. Depende muito do armazenamento e, sinceramente, as linhas que estavam dando problema, eu acho que já tinha mais de uns 10 anos que a minha mãe tinha elas e começaram a dar problema. Mas aí fica essa dica da quantidade. Inclusive, quando eu vou comprar, se não for branco ou preto, eu sempre compro desse menor quando tem, tá bom? Porque eu quero que ele acabe logo para mim sempre manter as linhas novas. Outra coisa que é interessante, principalmente nesse caso máquina doméstica, é ter um equipamentozinho desse aqui. Máquina industrial já vem, né? Ela já vem na própria mesa o suporte de linha e nesse caso aqui eu paguei R$25 nesse suportezinho aqui. O principal aqui é o local onde eu vou colocar a linha, tá? Para que ela passe aqui e venha para a máquina. Eu já trabalhei muito com o copinho aqui, só que não é interessante. Por quê? Porque o copo vai mexendo, a linha engancha e quebra. A linha engancha em algum local, muda a tensão da linha e o ponto começa a pular. E o ponto começa a embuchar lá embaixo. Se ficar mais apertado, às vezes ela pula, às vezes ela quebra. Se ficar mais folgado, ela começa a embuchar junto com a linha da linha da bobina que está aqui embaixo. Então é interessante ter um negocinho desse aqui. Você pode fazer um de madeira, pega uma madeirinha assim pequenininha, faz um furinho no meio, coloca um pauzinho aqui subindo e coloca um parafuso. Pronto, já resolveu. Vou colocar uma fotinha de uns assim que eu já vi na internet. O que acontece? É interessante aqui que a linha suba retinha. Por exemplo, se eu colocar aqui e já vir direto para esse último aqui, olha só o que vai acontecer. Quando a linha for para a máquina, ela vai ficar forçando o meu tubo. E isso aqui faz com que eu perca a qualidade do trabalho. Então a linha tem que sempre estar subindo o mais próximo possível para que ela venha livre para entrar na máquina. Isso é muito importante. Continuando falando sobre linha. Vamos lá. A linha é aquela lá que eu mostrei. Esse é o fio da overlock. A característica, como eu havia falado, ele estica. E, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui para você.
Esse aqui é um cacharel, estica bastante uma malha. E aí se eu coloco o fio aqui e outro fio aqui e estico junto com o cacharel, ele simplesmente estica junto com o material. Então ele não quebra, ele não se rompe. Essa é a principal característica do fio, para costurar a malha, porque a malha estica e ele não quebra. E o fio fazendo o suporte de baixo acaba fazendo com que a linha também não quebre. Por exemplo, quando você vai costurar malha com essas máquinas aqui, além da agulha, que é uma que eu vou guardar para outra aula sobre a agulha, além da agulha ter que ser agulha de malha, tá? Você coloca o fio na bobina. Você coloca o fio na bobina, aqui é o fio, você pode ver que ele já tem uma certa elasticidade quando a gente puxa, e você coloca ele na bobina e faz a costura da malha tranquilamente. Então o fio ele faz essa característica de elasticidade. Se eu pego uma linha e coloco aqui para fazer a mesma coisa que eu fiz com o cacharel, e aí tem linha atrás na bobina e tem linha na frente. Nenhuma das duas dá elasticidade. Quando eu puxar, o que vai acontecer é que a linha vai se romper porque ela não tem elasticidade e ela não vai ceder de forma alguma. Só de colocar o fio embaixo na bobina, isso já não acontece. Já aproveitando que eu estou com a malha na mão, eu vou falar um pouquinho sobre o tecido. Malha é geralmente 100% poliéster, 90% poliéster com outras fibras, né? Ela vem muito com 90% poliéster, 10% elastano, existe uma variação. Esse aqui é o cacharel, tá? Por que eu estou mostrando o cacharel especificamente? Porque é interessante você treinar com vários modelos de tecido. E o cacharel é uma das malhas mais baratas que tem. Então você pode comprar 40 centímetros, 30 centímetros de cacharel, que é muito material, e já pode treinar com esse cacharel para você saber o ponto da sua máquina. Qual a regulagem que você vai usar na sua máquina para trabalhar com a malha, com o cacharel especificamente. Temos aqui o tricoline, que é um dos mais conhecidos, né? Temos o tricoline. O tricoline não é interessante para treinar para quem está começando. Por quê? Porque é um pouquinho mais caro. Varia aí de 20, de 18 até R$70 ou até mais, dependendo da qualidade do tricoline. É um material 100% algodão. Você quer treinar na malha? Compre o cacharel. Você quer treinar em um material parecido com o tricoline? Você pode comprar, por exemplo, forro Morim. É baratinho, Morim. Existem outros tipos de forro, materiais 100% algodão, que você pode utilizar para treinar. Por que a gente começa treinando no algodão? Porque o algodão, ele é muito bom de se trabalhar com ele. Ele não fica fugindo da máquina. Ele não fica deslizando, saindo da máquina. Então, quando eu pego um morim, por exemplo, para treinar, eu coloco aqui, ele vem retinho, ele não me dá trabalho, ele não foge do dente da máquina. Quando eu coloco uma malha, ela já começa a ser mais arisca por causa da elasticidade dela. Então ela começa a fugir um pouco, o meu ponto fica um pouco diferente. Por isso que eu acho interessante começar a treinar com um tecido de algodão, depois você parte para uma malha. Por exemplo, se eu pego esse desenho aqui, esse desenho ele é do Senac, tá? E se eu pego esse desenho aqui e começo a fazer ele no algodão, vai ser muito tranquilo. Se eu pego uma malha e começo a fazer ele na malha, para ele ficar com esse formato exato no final, vai dar mais trabalho. Só que são coisas que nós precisamos aprender, que nós precisamos treinar. Então a gente utiliza o morim para começar e depois continua na malha. Então nós temos esse aqui, que é interessante para uma gola, você utiliza esse tipo de movimento. Colocar uma manga, você utiliza esse tipo de movimento. Esse espiral também, da mesma forma, cava de braço. Todas as curvas, a maioria das curvas que a gente faz, que são as mais trabalhosas, são com movimentos em espirais, são curvas abertas, tá? E costura reta, né? Treinar a costura reta para sair sempre retinha, independente do local do tecido que você vai trabalhar. Isso aqui é para a próxima aula, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer isso aqui. Uma característica do tecido que é importante você que trabalha com costura sempre saber. Nós temos que saber diferenciar o fio do tecido. Nós temos que saber qual é a auréola do tecido e nós temos que saber qual é o viés do tecido. Então vamos lá. A auréola, muito fácil. A auréola é isso aqui, olha só.
A auréola é esse lado que tem esses cabelinhos aqui, é a base do tecido, é o local aonde o tecido fica para fora do rolo na hora que nós vamos comprar ele, tá? Já em conjunto com a auréola do tecido, aqui em paralelo, aqui assim, nesse sentido aqui, nós temos a trama do tecido. A trama está para cá. Normalmente, os tecidos que têm um pouco de elastano, eles esticam nesse sentido da trama e não esticam nesse sentido aqui, tá certo? Esse sentido aqui já é o caimento. Esse aqui mesmo, apesar de ser 100% algodão, eu sinto um pouquinho, que eu puxo ele aqui, ele não cede nada. E quando eu pego ele já por esse sentido aqui, que é a trama, ele dá uma leve cedida, certo? Então é interessante saber isso, porque, por exemplo, essa minha camisa de malha, o caimento dela está para cá e a trama do tecido está para cá. Então normalmente ela estica nesse sentido e nesse sentido aqui ela tem mais dificuldade de esticar. Olha só, estou botando força, não estica. E para esse sentido aqui ela já cede com facilidade. Então é interessante você saber aonde está a auréola do seu tecido, para quando você for fazer o corte, você cortar ele nesse sentido. Por exemplo, eu coloco a auréola assim, aqui, dobro ele para cá, né? Dobrei aqui. E aqui, a maioria dos moldes vem escrito dobra do tecido. A dobra, ela acontece bem no meio do corte. E eu coloco a dobra do tecido nesse local aqui, e o molde, ele fica aqui nesse sentido, e eu faço o corte aqui. É muito interessante. Caso você já pegue um retalho e, nossa, eu peguei um retalho, não tem auréola. Simples, você pega. Cedeu? Cedeu. Então, a trama do tecido está nesse sentido. Não está cedendo, está travado o tecido. Então, esse lado que está travado é o caimento. E você sempre trabalha com tecido, com a trama, o lado que cede nessa posição, tá bom? Nunca você vai trabalhar com tecido nessa posição aqui, tá? A trama do tecido, o local que cede, sempre assim. Isso é importante você saber disso. Então nós temos aqui a auréola, trama do tecido. É importante tirar do tecido também o viés. O viés do tecido, algumas roupinhas são feitas no viés, alguns cortes são feitos no viés. Uma saia godê, por exemplo, é cortada no viés, alguns detalhes que nós vamos ver mais para frente. O que acontece aqui? Aqui é importante saber onde é que está o viés. O viés ele está exatamente a 90 graus. Cortando o tecido neste sentido aqui. Quando você corta nesse sentido, ele está no viés. Inclusive, esse sentido ele tende a ceder ainda mais o tecido. Você pode pegar, se você tiver um tecido aí, você vai ver que no viés ele cede ainda mais. Então nós temos aqui a auréola, trama e o viés. O viés sempre nesse sentido aqui do tecido. Então, inicialmente, sobre tecido é interessante você saber isso. Certo? Então nós já falamos ali do tecido, das linhas. Vamos agora para a modelagem. Modelagem, muito simples. Um lápis para você marcar seus moldes. A tesoura de papel que eu já mostrei. Carretilha. Carretilha para você passar um molde de uma calça para outro molde. Você passar um molde para outro. Você pegar uma camisa, tirar o molde. Algumas marcações você utiliza a carretilha. Então a carretilha serve para isso, certo? Vamos lá. O kit para você fazer a modelagem. Nós trabalhamos aqui no ateliê com essas 3 réguas, é um kit que vem pronto e nunca precisamos de outra coisa. Sempre trabalhamos com isso aqui e nos serve muito bem. Nós temos aqui um esquadro, certo? Toda vez que você vai começar um molde, você coloca o esquadro aqui no papel, certo? E aí, a partir do esquadro que você marcou, você começa a fazer o molde embaixo. Então, esse esquadro é muito interessante. Outra característica muito interessante desse kit é essa régua aqui. É a curva de costureira e outros nomes que dão. Isso aqui, por exemplo, imagina que aqui nós vamos fazer uma saia, né? E aqui você tem um fechamento anatômico da saia. E a gente usa para várias outras coisas também essa régua, tem uma bastante utilidade. E aqui nós temos uma régua de cavo, uma régua de decote, que a gente utiliza também para várias curvas. É muito boa também, e esse kitzinho aqui, muito simples, muito barato, já é mais do que suficiente para você começar a trabalhar na modelagem. Vamos agora para a questão do papel. A gente trabalha aqui no ateliê, a gente compra esse rolo. Ele vem um rolo grande, eu nem sei qual é a metragem que ele vem, se eu não me engano é por quilo que vende ele. Esse rolo foi em média R$70 que nós pagamos nele.
E o interessante desse rolo aqui é você observar o papel. Se você for comprar não é necessário comprar esse rolo, principalmente se você está começando, se você não trabalha com muitos moldes. Mas se você for comprar ele, é necessário você observar a gramatura. Quanto mais grosso, melhor. Esse aqui ele é rosa e tem um que é um pouquinho cinza. Mas a cor é independente, tanto faz. A cor não vai influenciar. O que influencia é a gramatura. Se ele for muito fininho, a gramatura é pequena. Se ele for mais grosso, a gramatura é grande. Tá? Então procure sempre uma gramatura maior para trabalhar com esse papel, porque o molde ele fica com mais dificuldade para rasgar. Imagina que você está fazendo um molde no jornal, qualquer coisinha vai rasgar o molde. E se você está fazendo um molde no papel cartão, que tem uma gramatura mais grossa, o molde fica bem mais resistente, bem mais utilizável. Inclusive, eu aconselho, se você está começando, você fazer molde em papel cartão ou em cartolina. Fica ótimo. Vamos agora para a questão da máquina. Então, a máquina de costura, o principal, gente, que eu penso sobre a máquina de costura é você conhecer ela, você saber qual agulha que eu utilizo para costurar aquele tecido, qual a tensão que eu utilizo para costurar aquela grossura, aquela quantidade de material, como que eu troco a linha da bobina, os problemas que a máquina dá. Por exemplo, aqui no ateliê tem uma máquina industrial que essa regulagem dela, ela vai rodando, folgando. Conforme a máquina vai tremendo, essa regulagem vai folgando. E isso faz com que a máquina comece a embuchar a linha aqui embaixo. E até a gente descobrir isso, achava que a máquina estava com problema. Mas aí a gente percebeu que é só a costureira fazer uma marcaçãozinha que ia aqui acolá voltar para o local que fica tudo bem. Então você conhecer a sua máquina é muito importante. Você saber como que ela se comporta com jeans, como ela se comporta com a malha, como que ela se comporta com cetim. Outra coisa, gente, cetim. O cetim é um material que existe um cetim de R$5 a R$6 que ele não tem elastano, ele não tem poliéster. E quando você passa a unha nele, ele desfia muito fácil. Esse cetim é bom para você treinar, porque ele desliza muito no dente, porém não é interessante para você vender uma peça para o seu cliente com esse cetim. Para vender para o cliente, você utiliza um cetim com elastano, com poliéster, porque um cetim ele é mais caro, R$10, R$11 o metro, porém é um cetim que ele não desfia tão fácil e o brilho dele é mais bonito, ele é um cetim mais bonito. Então se você vai treinar, compra um cetim baratinho de R$5, se você vai vender para o seu cliente, compra o de R$10 o metro, que fica muito mais interessante. Você colocou o cetim aqui, sua máquina está arranhando, sua máquina está puxando o fio do cetim. Então você tem que procurar observar o que é que está fazendo isso com ela e resolver para que não fique acontecendo isso, tá? Então é muito importante você conhecer a sua máquina. Outro detalhe interessante é a questão da luminosidade. Por exemplo, a minha aqui, quando eu ligo, essa máquina eu ganhei ela, tá? Eu ganhei ela, mandei dar uma reformadinha nela, deixei ela toda ajustada, lubrificada, tá ótima para trabalhar e nós vamos gravar as aulas do curso nela. Por dois motivos. Primeiro que a máquina caseira é a que a grande maioria das costureiras iniciantes tem e o ambiente aqui é pequeno, eu não vou colocar uma máquina industrial aqui dentro. Então o que acontece? Essa máquina aqui, ela já tem essa luz própria aqui, tá? Que é uma luz amarela, muito boa. Mas se você tiver como, por exemplo, colocar uma luminária para trabalhar aqui, que dê para você ver melhor, é interessante também, tá? Essa luminária que eu estou utilizando, ela não é uma luminária específica para a máquina, tá? A gente tem a luminária específica para a máquina, porém ela não encaixa direitinho, eu teria que colar ela aqui, porque ela é utilizada no metal, e essa máquina ela não tem tanto metal assim. Então o Bruno foi lá pegar a outra luminária. Bruno é o nosso cameraman. Dá um oi aí, Bruno. Ave Maria. Essa é aquela parte que a gente coloca o cinza para mostrar pro povo. Então essa luminária, aquela luminária da máquina industrial, ela tem um ímã aqui e esse ímã ele cola no metal, certo? Essa máquina tem essa parte aqui que é metal, então só que não dá para me usar porque essa luminária ela cola aqui atrás e essa região dessa máquina é de plástico, né? Eu teria que colocar ela no metal ali para trás e não sei nem como que eu faria, né? Na industrial não, na industrial ela cola aqui, ela vem aqui e fica perfeita, né? Com ímã. Eu teria que passar uma cola aqui e colar ela, não vou fazer isso com essa máquina, certo? Então, para essa máquina eu utilizo essa lumináriazinha aqui, é mais que suficiente. Detalhe, gente, eu fui comprar essa luminária aqui essa não, fui comprar uma menor que ela, na cidade, R$50. E eu comprei 3 dessa com essa tanto de LED aqui, por R$50, 3 unidades por R$50, frete grátis na AliExpress.
chegou em 20 dias. Quero mostrar primeiramente a luminária. Essa, então, no caso, é a da industrial, que eu mostrei para vocês lá. Ela já tem um imãzinho, ela já cola na máquina industrial aqui e já está perfeita para o uso, certo? Porque na AliExpress que eu falei para você comprar. Essa aqui, pequenininha, olha a diferença, gente. Tem nem comparação. R$50, 3 unidades dessa que eu já instalei nas outras máquinas ali. Então, o que acontece? Nós vamos gravar os vídeos no ambiente mais fechado, porque aqui é muito barulhento. E acaba atrapalhando. Passa moto, gente conversa, passa carro e atrapalha a nossa gravação. Então, aqui vão ser muito poucos vídeos, vão ser mais vídeos sem áudio, justamente por essa questão de barulho. E a maioria dos vídeos vão ser lá naquela maquininha caseira, que é para ficar melhor para todas as pessoas que têm máquinas iguais àquelas. Então, outro detalhe importante é que se você compra na internet, já tem costume de comprar na internet, começa a pesquisar na AliExpress, que algumas coisas o preço é muito em conta. Tá bom? Então, basicamente... modelagem. Gente, o peso, na hora que a gente for fazer os moldes, é muito importante. Então, você pode pegar uma garrafa PET, coloca o concreto dentro e deixa secar. O tamanho é independente, você escolhe o tamanho que você quer. Esse aqui ficou exagerado, não é necessário. Desse tamanhozinho aqui já está ótimo. Só que o detalhe, quando secar o concreto, não retira essa parte plástica. Porque toda vez que você colocar ela em cima do molde, ela vai ficar soltando terra. Por exemplo, se eu botar aqui, ó, olha, pegou essa parte aqui, vai ficar soltando areia. Então, não é legal. A tesoura, você vai ficar sujando o seu tecido, vai cegar a tesoura. Então, sempre deixa a garrafa PET aqui ainda, porque evita de fazer sujeira. Esse vídeo é mais uma introdução sobre os materiais iniciais, algumas dicas. Se ficou alguma dúvida, você deixa aí nos comentários, que eu tenho o maior prazer de ir lá ver seus comentários e interagir com vocês. Se você quiser me dar alguma dica, se você tem alguma ideia de algum vídeo, deixa lá nos comentários também que a gente pode estar gravando. Deixa o like. Calma que vai chegar. O Bruno não deixa eu esquecer, deixa o like, gente. Esse like ajuda demais a gente está iniciando o canal agora. Nós estamos com esse projeto de todo esse curso gratuito de aulas que vão ensinar você do básico até chegar no nível mais avançado na costura. E o seu like ajuda a gente a estar continuando com essas aulas, tá bom? Deixa o seu like, deixa o joinha. O joinha é a mesma coisa que o like, né, Bruno? Compartilha aí, compartilha com uma amiga sua, com seu amigo que está começando a costurar agora, que quer receber dicas de costura. E se inscreva no canal e ative o sininho, porque na hora que você ativar o sininho que a gente colocar a próxima aula, você já recebe ela. Muito obrigado por acompanhar o vídeo aqui e até a próxima aula.